Olá, turma! A gente vai continuar com o conteúdo de Sistema de Numeração Decimal e hoje a gente vai estudar os números e suas ordens, que está na página 23 do livro, ok? Então, observe. Na página 23 vem falando sobre os números e suas ordens. Número até a terceira ordem, que existe a primeira ordem, segunda ordem e a terceira ordem. Então, hoje vai ser sobre a terceira ordem dos números. Bom, os símbolos que usamos no sistema de numeração decimal são chamados de algarismos ou dígitos. Em um número, cada algarismo ocupa uma posição. Posição de unidade, dezena ou centena, que determina a ordem dele. Primeira ordem, segunda ordem ou terceira ordem. As ordens dos números são consideradas da direita para a esquerda, como eu havia falado naquele outro vídeo, lembram? Por exemplo, ordem de unidade, ordem de dezena e assim sucessivamente. Vejam esse exemplo. Em 2006, o edifício mais alto do Brasil era o Millennium Palace, localizado na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ele tem 177 metros de medida, de altura. Também em 2016, o edifício mais alto do mundo era o Burj Khalifa, em Dubai, com 828 metros de medida de altura. Então, a gente vai pegar o número 177 como um exemplo. Ele é formado por 3 algarismos, o 7, um algarismo, outro 7, outro algarismo e 1. Portanto, nele há 3 ordens. Observe. O 7 de unidade está na primeira ordem. O 7 de dezena na segunda ordem. E o 1 de centena na terceira ordem. Então, vocês vão fazer isso na atividade da página 24, certo? Vejam aqui embaixo que ele foi distribuído, o número 177 foi distribuído em suas ordens e nas suas posições. O 7 na unidade, o 7 na dezena e o 1 na centena. Vejam na atividade. Escreva a ordem e o valor de cada algarismo representado nos números indicados. Então, vocês vão pegar e vão fazer o quê? O 8, ele está na primeira ordem. Ele é quantas? Qual a posição que ele está? Então, vocês vão colocar aqui. Vejam o exemplo que eu falei agora há pouco. O 2, na segunda ordem, ele é o quê? Aí vocês escrevem o 8 do mesmo jeito. E façam na letra B e na letra C. No 2, está pedindo para vocês responderem. Qual é o maior número natural de 3 ordens? O maior número, vamos pensar. Será que o maior número de 3 ordens é assim? Certo? Esse é o número de 3 ordens. Vocês estão observando aí que tem 3 ordens. Qual seria o maior número de 3 ordens? Será que seria esse aqui? Ou a gente pode contar mais? A gente pode contar mais. Então, será que seria esse aqui? De 3 ordens. Qual seria o número maior de 3 ordens? Qual o número que, se eu colocar, ele vai chegar no 1000? E eu não posso ter número de 4 ordens. E se for esse aqui, ó, 1000. São 4 ordens. Qual o número menor do que esse, que é de 3 ordens? Será que é 998? Não. É um númerozinho a mais.
Ele é menor do que 1.000 e maior do que 998. Então, vocês vão colocar aqui, ó, qual o maior número natural de 3 ordens, certo? O maior número natural de 3 ordens é 999, certo? Ele é um número de números iguais nas 3 ordens e é o maior número. Na letra B, está pedindo qual é o menor número de 3 ordens. De 3 ordens, vamos lá. O maior número em 3 ordens, será que esse aqui? Não, esse tem 2 ordens. 99, 98, tem 2 ordens. 101, será que é 101? Não, 101 ultrapassa do menor de 3 ordens. Então, o número menor de 3 ordens é o número 100. Vejam, ele tem 3 ordens e é o menor número, porque o antecessor dele é 99 e só tem 2 ordens. Então, o menor de 3 ordens só pode ser 100. Ok? Letra C. Qual é o menor número natural de 3 ordens com algarismos distintos? Distintos é números diferentes. Não pode ser números iguais, certo? Então, qual seria esse número? Lembrando que é o menor número natural de 3 ordens com números diferentes, certo? Olha só, eu tenho 101 aqui. Ele é 3 ordens, só que ele tem 2 números iguais aí. E eu preciso de um número diferente. Não pode ser nenhum igual. Tá pedindo na letra C qual é o menor número natural de 3 ordens com algarismos distintos, algarismo diferente. Então, só pode ser o 102. Porque não é o 100, ele é o menor número, mas não é distinto. O 101, ele é 3 ordens, mas é distinto, tem 2 1s, ó. Só pode ser o 102. Ok? Na letra D, está pedindo qual é o maior número natural de 3 ordens com algarismos distintos. A gente viu que o 999 era o maior número de 3 ordens. Mas eu não posso ter esses números iguais. Ele tem que ser diferente. Então, qual o número que se aproxima de 999? 997? Não, porque tem 2 números iguais, tem que ser todos os números diferentes. Então, observe. Um número que se aproxima de 999 que não é igual. 989. Se eu botar um 9 não pode, porque tem 2 9s iguais. Tem que ser diferentes. Se eu colocar o 8, também não pode, porque tem 2 8s iguais aí. Então, o número que pode ser é o 7. O maior número natural com ordens diferentes. Nenhum está igual, observaram? Questão 3. Marina representou um número usando o material dourado. Complete o quadro com algarismos de números representados. Depois complete as frases. Então, vocês viram naquele outro vídeo sobre a placa, né, que vale 100, e as dezenas, uma dezena, 2 dezenas, 3, e as unidades. Então, vocês vão representar aqui, nesse quadro, qual é a unidade, qual é a dezena e qual é a centena. Os números de cada um, certo? Quantas unidades tem ali, quantas dezenas e quantas centenas. Vocês depois vão representar esse número aqui
certo? Eu vou escrever o número aqui desse material dourado. Cada um dele, quantas centenas, quantas dezenas, quantas unidades e quantas ordens ele tem, quantas ordens tem. Na letra B, o algarismo da terceira ordem desse número é... Qual é o algarismo da terceira ordem desse número? Qual é o número que está aqui? Aí vocês põem aqui. E o valor dele é qual? Qual é o valor desse número que está aqui? Qual é a escrita desse número por extenso? Então, vocês vão escrever. Se for, por exemplo, 127, vocês vão escrever aqui 127. Mas não é esse número, é outro. O sucessor desse número. O sucessor é um número depois. Se for um exemplo, se for 127, o sucessor desse número é 128, que é o número depois. E o antecessor é o número antes. Então, se fosse 127, o número antes, o antecessor é 126, certo? Então, gente, essa é a atividade. Qualquer coisa, vocês mandem mensagem lá no meu WhatsApp que eu respondo vocês, tá?